É o princípio de loucura. Você começa assim, culpa de filho. Oi? Culpa de filho. Começa a falar sozinho. Você lembra que matar filho é filho, né? Era tão bom quando eu ia trabalhar e ficava em casa dormindo, entendeu? Agora nada com sonífero não resolve. Tá bom. Então, vamos começar? Eu vou continuar a resolução daquelas questões, que é o seguinte. O que nós vimos na semana passada? Que a força eletrostática provoca o deslocamento das cargas na atração, na repulsão. E quando uma força provoca deslocamento, ela realiza trabalho. Aí eu mostrei para vocês que a força eletrostática não é constante, então você não pode calcular o trabalho usando aquela expressão que vocês usam muito lá no Física 2, força vezes deslocamento vezes coseno do ângulo. Essa expressão só pode ser usada quando a força é constante. No nosso caso não é. Então, fiz ali com vocês a dedução, lembra? Chegamos nessa expressão aqui, ó. Trabalho mede a diferença entre a energia potencial da carga no ponto A e a energia potencial da carga no ponto B. Sendo que o A é o ponto de partida, B é o ponto de chegada. Essa energia potencial, já comentei com vocês que a energia potencial ela depende da posição da carga, não é isso? Então ela é determinada assim, K, Q, vamos colocar Q1, Q2 e R. Essa distância R é a distância entre as duas cargas, sempre. Lembra que na semana passada a gente fez uma atenção especial a essa distância, porque geralmente é o que os alunos se atrapalham em identificar qual é a distância que tem que ser usada. É sempre a distância entre as cargas. E lembra que nos nossos modelos aqui, uma carga está fixa, é a que cria o campo elétrico, a fixa, e a outra se movimenta. Por quê? Porque ela está sendo atraída ou repelida. Então ela muda de lugar. Ok? Então a energia potencial depende da posição relativa das cargas. Ou seja, depende da distância entre elas. Não é? Muito bem. Quanto maior a distância entre elas, menor a energia potencial. E vice-versa. Elas estão próximas, a distância menor, a energia potencial maior. Ok? Muito bem. Isso aqui tudo é usando unidades do SI. Então, energia medida em joules. Trabalho medido em joules. Tá? Unidade do SI, distância em metros. Ok? Cargas em coulomb. O K é a constante eletrostática que a gente já vem usando aí desde sempre, né? Tá bom. Agora você sabe o seguinte, que se a energia potencial da carga aumenta ou diminui, é porque essa energia está sendo transformada em cinética. Lembra que a gente comentou isso? Porque não vai perder energia se a gente assumir, né? Então a gente viu que à medida em que a carga se afasta ou se aproxima, depende. Se a força estiver a favor do movimento dela, a velocidade dela está aumentando. Aí está ganhando energia cinética. Se a força for contrária ao movimento dela, está acontecendo? A carga está perdendo energia, né? Aí a velocidade diminui e a energia cinética diminui. Aí você vai lembrar do TEC, Teorema da Energia Cinética. Tinha esquecido disso. No Teorema da Energia Cinética, a gente afirma que o trabalho da resultante, nesses casos que a gente está estudando aqui, a resultante é a força eletrostática, não tem ação de outra força, tá? Na maioria dos livros de eletrostática, quando a gente está começando lá a lei de Coulomb, sempre ele faz uma comparação entre a força eletrostática e o peso da carga. O peso da carga é a força de atração gravitacional. E a gente mostra que é muito pequena. Por quê? Porque a massa é muito pequena, o peso é muito pequeno. Então não influencia aqui nos nossos
estudos, tá? Em alguns casos muito específicos, a gente leva em consideração o peso, tá? Mas aí tem que estar escrito que vai levar em consideração a tração gravitacional, tá? Bom, ou que não vai levar, né? Então, trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética. Final menos inicial, né? E energia cinética, você lembra lá da física 2, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Usem V minúsculo, certo? Que a gente depois vai entrar em potencial elétrico, a gente representa por V maiúsculo. Então façam questão disso, V minúsculo para velocidade, para depois não confundir uma grandeza com a outra, tá? Tudo isso aqui em joules também. Aí a massa tem que estar em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Essas partículas que têm massa muito pequena, estamos falando aqui de partículas eletrizadas, massa pequena, então a velocidade normalmente é alta, certo? Se a massa é muito pequena, qualquer energia que você dê, vai embora. Chegando a uma velocidade, antes eu dizia que era uma velocidade até próxima da luz, nunca maior que a da luz. Hoje a gente já tem uma certa restrição a essa fala, né? Porque dizem aí que os neutrinos chegaram a uma velocidade maior que a da luz, mas isso tudo está assim no dizem, né? A gente ainda não tem certeza de nada. Então, vamos continuar, é isso aqui que a gente vai trabalhar. Ó, eu vou fazer a questão número, qual é a próxima aí? 29. 29? Que página é? 26. Página 26, questão 29. É a carga pontiforme Q1 é mantida em repouso na origem, é essa, né? Então, essa questão, turma, ela é muito simples. Depende de você ler esse romance que está escrito aí e saber identificar cada uma dessas quantidades que são dadas aí. Então, olha só. Uma carga pontiforme Q1 é mantida em repouso na origem. Então, ela é fixa, concorda? Mantida em repouso, ela está fixa. Uma segunda carga Q2 é colocada em um ponto A e a energia potencial elétrica deste conjunto de duas cargas é igual a 5,4 10 a menos 8 joules. Então, antes da gente continuar, essa quantidade de energia aí que é dada é o quê? 5,4 10 a menos 8 joules. Trabalho. É o trabalho? Está escrito o que é. Leia novamente. Olha só. Uma segunda carga Q2 é colocada em um ponto A e a energia potencial elétrica deste conjunto é igual a. Então isso aqui é a energia potencial. Está escrito. Tá certo? Então cuidado. Não é porque é medido em joules que é trabalho. Trabalho e energia são medidos em joules. Por quê? Porque trabalho mede a variação da energia. Calculou trabalho, o que você está calculando? A quantidade de energia que a carga ganhou ou perdeu. Não pode esquecer disso, turma. Certo? Na verdade, os conceitos de trabalho e energia, eles se confundem. O pessoal da física diz que são grandezas intrínsecas. Como assim? Não tem como você definir trabalho sem falar em energia. Não tem como você definir energia sem falar em trabalho. Então, são conceitos intrínsecos. Tá? Bom, então, isso aí é a energia potencial da carga no ponto A. PPA. 5,4 10 a menos 8 joules. Pouca energia, né? Quando a segunda carga se desloca para o ponto B, agora sim, o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga é igual a menos 1,9 10 a menos 8 joules. Só que é o trabalho. Negativo. 1,9, né? 10 a menos 8. Ótimo. Adivinha o que eu vou pedir? EPB, óbvio. Qual a energia potencial elétrica desse conjunto de cargas quando a segunda carga se encontra no ponto B? Então eu quero a energia potencial
Viu o termo que ele usa aí? Conjunto de cargas? Que essa energia aqui, ó, ela é só da Q1? Não. Ela é só da Q2? Não. Ela é do conjunto de cargas. Essa energia, você calculou aqui, vamos supor que deu 5 joules. Essa é a energia de Q1 em relação a Q2. E é a energia de Q2 em relação a Q1. Por isso que ele usa aí o termo energia do conjunto de cargas. Tá? Ótimo. E é isso que eu quero. Como é que faz? Olha que difícil essa questão. Subtrair. EPA menos EPB. Tem o trabalho, tem EPA, falta o EPB. Olha que fácil. Então vamos fazer. Trabalho, EPA, menos EPB. Trabalho, menos 1,9. 10 a menos 8. EPA, 5,4. 10 a menos 8. Menos EPB. Vou passar EPB somando EPB. E vou passar o menos 1,9 somando. E aí você vai ver que a resposta está com o sinal trocado. Positivo, né? É positivo. Somou 7,3. 10 a menos 8 joules. Positivo isso aqui, hein, gente? Certo? E é só você raciocinar da seguinte maneira. A energia potencial no ponto A é positiva. Se o trabalho é negativo, concorda que essa diferença aqui tem que ser negativa? Então esse número tem que ser maior que esse. Não é? Se você fazer um menos o outro e dar negativo, esse aqui tem que ser maior. Ó, não podia ser negativo, senão não dá aqui. Certo? Só você fazer tirar a prova, né? Como dizem. Muito bem. Próxima questão. Como é que é? O de prova. Esse na prova? Ah, gente, Pode me subestimar. estou subestimando minha turma que é tão boa. Ah, claro que é Sinta à isso. vontade. Caridade no final de ano, papai do céu. Essa parada. Ai, gente, que coisa. 9 vezes 10 valor. 9 vezes 10 dá 9. Poderia estar vendo o jogo. Que foi? Poderia dar uma Então, tá vendo? Estudando para Pedindo esmola de nota. engrandecer o nosso país, né? Então, qual deverá ser a distância entre uma carga pontiforme de menos 7,2 microcoulombs e uma carga pontiforme de 2,3 microcoulombs para que a energia potencial das duas cargas seja igual a menos 0,400 joules. Gente, também a aplicação direta da formulinha, não é? Te dei a energia, te dei as duas cargas, quero saber a que distância uma está da outra. Olha que simples. Então, vai aí direto. Olha lá, EP é K, Q1, Q2, R. O que eu quero é R. Então vai ficar R igual, no lugar do K vai 9 vezes 10 a 9. No lugar da Q1 vai menos 7,2. 10 a menos 6. No lugar da Q2, 2,3. 10 a menos 6. E aqui eu passei a distância L para lá multiplicando, a energia potencial passa dividindo. Então é menos 0,4. Ótimo. Aí multiplica, divide. Não sei se essa resposta está certa. Vamos ver. Vamos fazer, né? Para tirar a dúvida. Quanto que deu? Menos 2 mais 9. Então, 9 vezes 7,2 vezes 2,3 igual, dividido 0,4.
372 vezes 10 a menos 3. Tá? Não sei. Olha, para mim, menos dividido por menos dá mais. É errado. É positivo a resposta. Positivo é errado. Então aqui deu, olha, 0,3726. É isso? Metro. Como é que eu sei que está em metro? Sistema internacional. Né? Muito bem. Essa aí é a resposta, né? Então, a quarta e a quinta é que são as questões importantes desse capítulo aqui. Por quê? São as questões em que fica evidente a transformação de energia que eu comentei com vocês. De potencial em cinética, cinética em potencial. Tá? Então vamos fazer aí essas duas questões. Que são as, né? Uma carga pontiforme Q1 de 4,6. 31. É que a minha postura aqui é a 32. Sequência numérica. Não estou acostumado. sequência numérica é difícil, né? Depois a gente levou 31. É o HP dele não vai. Bom, vamos adiante. Já não estou 100%. Bom. Então, daí, a carga Q1 é mantida em repouso. Então, essa daí é fixa, né? Fixa na origem. Em O de origem. Uma segunda carga Q2 de 1,2 microcoulombs. Então, temos aí uma segunda de 1,2 microcoulombs. Com massa 2,8 10 a menos 4 kg, é colocada sobre o eixo OX a uma distância de 0,25 metros da origem. Então esse aí é o ponto de partida dela, vou chamar de ponto A, tá bom? 0,25 da origem. Então, ela vai de A, que está a 0,25 metros de O, da origem. A segunda carga é liberada do repouso, então a velocidade inicial é 0. Qual é a sua velocidade quando sua distância da origem for igual a 0,50 metros? Então você entendeu que essa Q2 se movimentou? Ela foi abandonada no ponto A. Ela foi abandonada a 0,25 metros da origem. Aí você largou, ela vai acelerar e eu quero saber qual é a velocidade dela quando ela estiver a 0,50 metros da origem. Então ela vai de A para B. E esse B está a 0,50 de O. Eu quero a velocidade em B. Aliás, deixa eu pôr aqui. A velocidade em A é 0. E a velocidade em B você vai calcular. E a massa também é dada. 2,8. 10 a menos 4 kg. Muito bem. Vamos desenhar? Não tem a figura, mas é tão fácil fazer essa figura, né? Porque é eixo X. Não fala aí que é o eixo AX. Então eu vou desenhar aqui em cima. X metros. Aqui a gente põe o ponto O. Aqui o ponto 0,25. E o 0,50. Aqui um que está aqui. Aqui um está aqui fixa. Fixa. Aqui 2 é móvel. Vou chamar esse ponto aí de partida dela de A. Então
Então esse 0,25 aqui é o ponto A. E aqui 0,50 é o ponto B. Entendeu a situação? Visualizou? Uma carga está fixa aqui. Prendi a carga. A outra eu vou abandonar no ponto A. Repara que as duas têm o mesmo sinal. As duas são positivas. O que acontece se eu largar a carga aqui no ponto A? Elas vão se repelir. Então é por isso que ela vai acelerar. Entendeu? Vai se afastar da Q1. Devido à repulsão. Então o que acontece? Ela vai ganhar energia cinética. Por quê? Porque ela vai perder energia potencial. Se eu puser a carga no ponto A, ela vai ter uma determinada energia potencial. Como ela vai se afastar, a energia potencial vai diminuindo, porque está aumentando a distância. Está vendo aqui, ó? A energia potencial depende da distância. Então vai afastando, vai diminuindo a energia potencial. A carga está perdendo o potencial. Essa energia some. Não, se transforma em cinética. Ok? Como calcular a velocidade dela no ponto B? Aqui, ó. A energia potencial. Posso calcular o trabalho? EPA menos EPB? Posso. Você não tem as distâncias? Tem as cargas? Você vai calcular o trabalho por aqui. Sabendo o trabalho, o que você vai fazer? Aí usa o TEC. Vai usar o TEC. Se você souber o trabalho, você sabe a variação de energia cinética. Final menos inicial. Só que a inicial é 0. Aí você vai saber a final. Sabe a energia cinética, sabe a massa, sabe a velocidade. Entendeu ou não? Essa é exatamente o que está aqui. Calcula o trabalho pela diferença das potenciais. Sabe o trabalho, sabe a variação de energia. Sabe uma das energias. Calcula a outra, sabe a velocidade. Tá? Então vamos fazer. Trabalho EPA menos EPB. EPA é K, Q1, Q2, RA. Saberia dizer para mim qual é a distância que eu vou pôr aqui? Da onde até onde? 0,25. Da onde até onde? Do O até o A. Do O até A. Grava assim, turma. É a distância entre Q1 e Q2. É a distância entre Q1 e Q2. Aqui eu não estou calculando a distância quando for o ponto A. É daqui a aqui. R-O-A. Menos. Tá? Q1, Q2. Qual é a distância agora? B2. Da onde até onde? OB. De O até B. Não é isso? Distância de Q1 até Q2. Ah, mas agora Q2 está no ponto B. Porque a Q2 não é parada. Q2 não é fixa. Certo? Então a Q2 vai até B. OB. Sim ou não? Tudo pronto. De Q1 até Q2, turma. Certo? Então, ó. Q1 até Q2. Depois Q1 até Q2. Porque Q2 se movimentou. Tá claro? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar esse numerador em evidência. Pode? Não é comum o numerador? Pode colocar em evidência? Pode. Se quiser, pode. Se não quiser, faz do jeito. Tá certo? Eu ponho para escrever menos. 9 vezes 10 a nona é a constante. Q1 é 4,6. Q2 é 1,3. Aí, olha lá. Opa. Coloquei em evidência. Aqui embaixo, distância de O até A, 0,25. Aqui, distância de O até B, 0,50. Até facilitou a nossa vida, hein? Porque aqui vai dar exato. Quanto é 1 dividido por 0,25? 4. 1 dividido por meio? 2. Aí você
você multiplica tudo. Esses dias, uma aluna minha de primeiro ano falou assim: como que pode, professora? Era assim, primeiro. Como que pode dividir da maior? Então. Então, eu peguei o X, né? Dividi ao meio, olha lá, 2. Olha como é que pode, né? Falei pra ela, a gente aprende lá no... Amiga do Marquinhos. Oi? Amiga do Marquinhos. Amiga do Marquinhos. Namorada dele. Bom, então aqui, ó, 4 menos 2 vai dar 2, então já vai direto. 9 vezes 4,6 vezes 1,2 vezes 2. 99,36 vezes 10 a menos 3. Olha, deve fazer uns 2 anos, faz uns 4 semestres. Eu sempre identifico qual é a carga fixa. Por quê? Porque é importante que a partir dela você mede a distância. Aí acabou a aula, ficou isso aí na luz. Aí uma aluna disse: professora, tem uma coisa que eu não entendi. Qual é a ficha da Q1? Ficha? Ah, tá. Caiu a ficha? Caiu. Caiu a ficha, né? Vocês pensam que é brincadeira? Foi ele que cantou? Vocês pensam que é brincadeira? É seríssimo. Bom, aí... Só vou levar. Agora mata lá. Só pra ver se eu vou levar. Vou demorar pra chegar na minha casa, tá? Tchau. Então, aí, o que falta fazer agora? Qual é a sequência? Desculpa, gente. Qual é a sequência agora? TEC, usou o TEC. TEC, Teorema da Energia Cinética. Já sabemos o trabalho. O que eu quero calcular? Eu quero calcular a velocidade da carga. Então, interessa falar em energia cinética. A energia cinética depende da velocidade. E você tem a massa. Então, é o teorema da energia cinética que você vai usar. TEC. Trabalho igual a variação da energia cinética. O trabalho nós temos 99. Podia até aproximar isso aí para 100, 10 ao quadrado, 10 a menos 1, né? Fica fundido. Mas deixa assim. 10 a menos 3. Aqui você sabe que é final, ponto B, menos inicial, que é ponto A. Agora, no ponto A, a velocidade é 0. E aí diz que ela foi abandonada a partir do repouso. Então, quanto é a energia cinética da carga no ponto A? 0 também. A energia cinética é que depende do movimento, né? Velocidade 0, energia cinética 0. Então, isso aqui é 0. Olha lá como vai sair a resposta. Porque aqui, eu vou, no lugar de ECB, vou colocar a fórmula da energia cinética, que é onde vai aparecer a velocidade que eu quero. Então, vai ficar M, VB, quadrado, 2 menos 0. O 2 passa multiplicando, isso aqui vai dar 2 vezes 6, 12 vai 1, 2 vezes 3, 6, 1, 7, 2 vezes 9, 18, 9, 18, 19, 10 a menos 3. E a massa passa dividindo, que é 2,8, 10 a menos 4. Isso aqui é VB ao quadrado. Aí você divide e extrai a raiz. Isso vai dar 70 vezes 10 a menos 709,5
aproximadamente, né? Aí a gente vai tirar a raiz disso. 709,7 26,64 metros por segundo, porque estamos com Sistema Internacional de Unidades. Tá bom? Ótimo. Ok, pessoal? Você saberia me dar uma outra solução para esse problema? Uma outra maneira de resolver? Sem ser essa? Olhando aqui, ó. Vocês viram o caminho que a gente fez, né? Calculei o trabalho. Aí esse valor do trabalho eu substituí aqui. E calculei a energia cinética. Podia ir direto na EP, né? O que eu podia ter feito? Precisava calcular o trabalho? O trabalho Como vai seria, ser, então? O trabalho vai ser igual a PP, né? Você não vai ter Depois final aí, EPB. A energia Você potencial. calcula o EPA, aí o EPA vai ser igual a delta E. Só EPB calculava? O EPA, você calcular. Eu poderia fazer isso igual a isso. Direto. E não foi isso que eu fiz? Eu não igualei? Eu calculei o trabalho. Eu falei que esse trabalho é esse. Que é o mesmo trabalho, gente. Lógico. Né? O trabalho é a diferença entre a energia potencial, que é igual à variação de energia cinética. Por quê? Essa energia cinética aí que a carga ganhou, veio de onde? Da potencial que perdeu. O que perdeu aqui, ganhou aqui. Então eu poderia ter feito direto isso? Poderia. Aplicando o que eu estou aplicando quando eu igualo isso com isso? O princípio da conservação da energia. Não é disso que nós estamos falando? Se uma energia se transformou integralmente na outra, é porque ela foi conservada. Não houve perdas. A gente comentou isso semana passada. Não é? Não há perdas. Certo? Uma é transformada na outra. Então não tem perda. Então eu poderia ter feito direto assim. Poderia ter feito isso aqui, ó. EPA menos EPB é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Não podia ter feito isso? Podia. E ainda vou mais longe. Essa energia cinética que está subtraindo, posso passar para cá somando? Posso. Então fica assim, energia potencial no ponto A, mais a energia cinética no ponto A. Essa EPB que está subtraindo, posso passar para cá somando? EPB mais ECB. Você não fazia isso em física 2? Não faziam isso? Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B, quando o sistema é conservativo. Aqueles probleminhas de montanha-russa. Não é? Quando o sistema é conservativo, ou seja, lá em mecânica, quando não tem atrito, não é? A energia mecânica do corpo, em qualquer ponto do movimento, é a mesma. Em A, em B, em C, em P, em E, no ponto que você quiser. É a mesma, se o sistema for conservativo. No nosso caso, eu comentei com vocês na semana passada, não comentei que a força eletrostática é conservativa. Comentei isso. E que, portanto, o trabalho não depende da trajetória. A gente comentou isso daí, né? Ou não? Então. Então, exatamente. Só que aqui não é energia mecânica, né? Porque essa potencial aqui não é gravitacional nem elástica. Essa aqui é a energia potencial eletrostática. Certo? Mas é a mesma coisa. Isso aqui nada mais é do que princípio, vou até escrever. Princípio da conservação da energia. Energia em A igual a energia em B, energia em P igual em Q, o nome da letra não importa, né, gente? O nome do ponto, tá? O que importa é que se a força é conservativa,
a energia em qualquer ponto da carga é a mesma. E a energia da carga é a soma das duas, da potencial com a cinética. Então você poderia ter resolvido esse exercício aplicando esse princípio, né? A EPA você calcula, a EPB você calcula, cinética em A é 0, daqui saía. Se você observar aqui essa resolução, foi isso que nós fizemos. Ó, nós igualamos isso com isso, né? Eu calculei o trabalho, esse trabalho eu joguei aqui, então eu igualei. O próximo exercício eu vou fazer desse jeito aí, assim ficam as duas resoluções, tá? Eu particularmente acho que essa resolução é até mais fácil de você entender, né? E acho que você faz, na verdade faz as mesmas contas, né? Mas até ocupa menos espaço. Bom, então vamos ao próximo. O próximo tem o raciocínio invertido. É o mesmo exercício de conservação de energia, só que está invertido. Aqui, esse exercício aqui, é aquele que aqui em mecânica é assim, ó. Largou o objeto, caiu. O que aconteceu com a energia potencial? Diminuiu. E o que aconteceu com a cinética? Aumentou. Esse exercício é esse. Largou do repouso, caiu. Agora, e se eu pegar o giz e jogar para cima? Para ele subir tem que ter velocidade inicial. Então tem que ser lançamento. A gente fala lançamento vertical, né? Então eu não vou abandonar o giz, se eu abandonar ele cai. Eu vou lançar para cima. Na subida, o que acontece? A velocidade diminui. Está diminuindo. Por que a velocidade está diminuindo? Porque a força é contrária ao movimento. Que força? De atração gravitacional. Você joga para cima, só que a Terra atrai para baixo. Então isso faz a velocidade diminuir. Então o que acontece? Aqui na minha mão, quando eu lancei, ela tinha energia cinética, que vai diminuindo, vai se transformando em potencial, porque está subindo, né? Só que tem uma hora que ela para de subir. Por que para de subir? Perdeu a energia cinética, né? Perdeu a energia cinética. O que ganha, o que perde é sempre energia. A maioria das pessoas fala o que no lugar de energia? Força. Está errado. A força é o peso. Força-peso é constante. A eletrostática não é constante, né? Mas a força-peso é constante. Então não ganha nem perde peso. O que ganha e que perde? Energia. Muito importante, gente, os conceitos, hein? Vocês sabem que eu batalho nisso, né? Porque é isso aí que vale. Para você entender, e repito aquilo que eu falei lá no laboratório. O que a gente precisa para formar os modelos dos conceitos, né? É isso que precisa. Bom, então, vamos. O problema é que os engenheiros, eles acabam dando um jeito nos conceitos, né? Para dar certo. São especialistas nisso. Então, agora é o 32. Olha lá. Questão 32, na figura abaixo, aqui é dada a figura. A carga aqui é de menos 5,4 microcoulomb. Que isso? Namorado dele. Puntiforme está fixa no ponto B. Tá com ciúme, você já percebeu, né? Como é que é? Ele tá com ciúme. Eu não sei de nada. Agora que ele ganhou o casamento game, ele tá apaixonado. Só não pode discriminar. Gente, eu acho que isso é bullying. Pelo amor de Deus. Deixa o rapaz assistir aula sossegado. Bom, olha lá, continuando. Uma outra carga Q0 de menos 8 microcoulombs com massa 5 vezes 10 a menos 4 quilogramas é lançada no ponto C. Então você sabe a diferença entre abandonar e lançar. Abandonou, velocidade inicial é 0.
lançou, velocidade inicial é diferente de zero. Então tá aí, ela foi lançada no ponto C de encontro à carga Q com velocidade de 34 metros por segundo. Determine a menor distância entre as cargas. E é dada a distância CP. Então olha aqui, deixa eu acabar de colocar os dados. Eu tenho uma carga Q0 de menos 8 microcoulombs. E velocidade inicial dela, que é no ponto C, 34. E a massa dela, 5. 10 a menos 4 quilogramas. Minusculinha, né? Então, e aí, a figura é assim. Está aqui em traço reto. Ponto C é onde está a Q0. Ficha, né? Aqui, ó. Ficha. E do outro lado, no ponto P, não, desculpa, gente, não é essa a ficha. A ficha é a outra. Aqui, ó. Tem uma vez que eu escrevo isso que eu não me lembro da menina perguntando. Olha lá. Então, a carga fixa é que a Q0 foi lançada para lá. Entendeu? Agora olha os sinais das cargas. As duas são negativas. Então elas se repelem. Então olha o que acontece. Eu lanço a Q0 para a direita, só que a força que atua sobre ela é para a esquerda. Ela vai ser repelida. Então o que vai acontecer com essa velocidade inicial? Vai diminuindo. Então você lançou, essa velocidade vai diminuir, chega um ponto em que ela para. Então, chegou aqui, vamos chamar de ponto D? Que é o menor ponto. Isso. Eu quero a menor distância entre elas. Qual é a menor distância entre elas? Da onde até onde? DP. Não é legal DP, né? Mas é aqui. A distância do ponto D ao ponto P. Vou chamar essa distância de X, tá bom? X é o que você vai calcular. A menor distância entre elas. Vocês entenderam a situação aqui? Tá? Você lançou, fica sujeito a uma força contra o movimento, faz a velocidade diminuir. Então vai chegar um ponto que ela para. Então eu vou colocar aqui, ó. Velocidade no ponto D é 0. Isso não está explícito no exercício. Isso é você que tem que deduzir. Entendeu? Ótimo. Como resolver? O que foi? Eu não vi. E se ela passasse do ponto D? Não tem como? Você pode lançar com uma velocidade que ela passe. Pode. Se eu der muita energia cinética. É só ver pelo resultado. Não, pode até acontecer dela passar. É só ver pelo resultado. Não é? Se você der uma energia cinética muito grande para ela, você lançou de modo que ela passa por lá. Pode acontecer. Você vai resolver, vai descobrir pelo resultado. Não é o caso dela voltar também, professor? Aquelas duas terem mesmo. Aí o que acontece? Você lançou, ela vai. Chegou, Mas, gente, o que acontece? Teria que ser uma velocidade absurda, né? Para conseguir isso. Entendeu? Né? Bom, como resolver? Olha, dois caminhos. Você pode fazer esse caminho aqui invertido. Nesse exercício, você não tem as duas velocidades? Então você começaria pelo TEC. Calcularia o trabalho pelo TEC. Você tem as duas velocidades. Sabendo o trabalho, você ia jogar aqui. Aí você tem a energia potencial em C, não tem? Você tem a distância CP é dada. 0,8. Distância de C até P. Então você calculou o trabalho pelo TEC aqui. Aí você tem a energia potencial em C. Consegue descobrir em D? Consegue. E se eu souber a energia, você sabe a distância. Seria o caminho inverso. Ou, posso fazer pelo princípio da conservação de energia? Posso.
energia da carga em C igual a energia da carga em D. Não é isso? Que o sistema é conservativo, não tem perda. Então, a soma das duas no ponto C tem que ser igual à soma das duas no ponto D. Ok? Vamos fazer assim esse. Pode fazer do outro jeito também, não tem problema. Então, ó, energia em C eu já vou pôr as duas. Energia potencial mais energia cinética no ponto C igual energia potencial mais cinética no ponto D. Tá? Eu ia pôr EC de energia cinética, então deixa assim, já soma. Muito bem. O que eu sei? Que a cinética no ponto D é zero, que é onde ela para. Isso aqui, ó, é zero. Então, esse termo aqui vai zerar. O resto a gente tem, só não tem a distância de D até P. O resto todo tem. Aí é só substituir. Então, vamos fazer. Energia potencial no ponto C. K, Q vezes Q0, R, CP. Não é isso? RCP? Qual é mesmo a distância entre o Q e o Q? É da onde até onde a distância? Entre Q e Q0. A carga Q está fixa aqui. A Q0 está no ponto C. Então a distância CP, que é dada aí. Mais energia cinética em C, M, VC ao quadrado sobre 2. Vocês estão usando V minúsculo? Estão usando V minúsculo para velocidade? Então, né? Confia. Não sei fazer. Não sabe fazer o V minúsculo? O V minúsculo ele não consegue. Imagina o V pequenininho. É um viado. Que isso, né? A gente fugiu da escola. Já fez um pré? Fugiu da página. Caderno de Fiz caligrafia, caligrafia? 15 cadernos de caligrafia. Pode ver, né? Ele não aprendeu ainda. Não? Bom, K, Q0. Qual é a distância aqui, ó? Estou calculando a energia potencial da carga no ponto D. Qual é a distância? É a DP. Que ela vocês não gostam. Você gosta de Mais zero. Ótimo. É só substituir, tá tudo pronto. A única coisa que você não tem é a DP. Graças a Deus. Né? O que falou? Aí, 9 vezes 10 a nona. A carga aqui é menos 5,4. 10 a menos 6. A carga aqui é 0 é menos 8. 10 a menos 6. Divide por 0,8. Mais a massa, 5 vezes 10 a menos 4. Velocidade 34 ao quadrado. Divide por 2. Aqui, 9 vezes 10 a nona. Aqui, menos 5,4. 10 a menos 6. Menos 8. 10 a menos 6. E a distância é x. Não sei quanto é. Bom, agora é só fazer esses pontinhos aí. Mastigar água, cara. 9 vezes 5,4 vezes 8. Dividido por 0,8. Olha, aqui vai dar menos vezes menos dá mais. 486 vezes 10 a menos 3. Mais 34 ao quadrado vezes 5 dividido por 2
vezes 10 a menos 4. Então vai dar 289 vezes 10 a menos 3. E aqui, menos vezes menos vai dar mais. 9 vezes 5,4 vezes 8. 388,8. Então aqui ela também tem que dar isso, professor. 10 a menos 3. X. Não. Sobre X. Tem sim. Olha o que eu vou fazer. Vou dividir tudo por 10 a menos 3. Pode? Posso? Pode. Dividir tudo por 10 a menos 3? 10 a menos 3 é um fator comum? Então, ótimo. E aí o X vai dar 388,8. Aqui é 486 mais 289. 775. Né? Então é 388,8 dividido por 775. 0,5 metros. Então, X é a menor distância entre elas. Então, X não é o deslocamento da carga. Aquela distância CP vale 0,8. X é 0,5. Então, quanto a carga andou? Quanto a carga andou? Andou 0,3. 0,3. Teve um semestre que eu pus a questão assim na prova. A mesma questão, só que ao invés de perguntar qual é a menor distância entre as cargas, eu perguntei qual o deslocamento da carga até parar. Pronto, já não sabiam fazer. Qual o deslocamento da carga até o ponto onde ela para? Ai, colega, você mudou, é pegadinha. Porque o aluno decora. Vocês concordam que a resolução era idêntica? Só ia mudar na hora de dar a resposta. Você descobriu onde para. Se aqui, se a menor distância é 0,5, qual foi o deslocamento da carga? De C até P é 0,8, turma. Se X é 0,5, o deslocamento da carga foi 0,3, de C até D. Né? Diria que 90% errou a questão. Erraram a resolução da questão. Por quê? Porque aí mudaram a distância. Turma, presta atenção. Qual é a distância que você usa para calcular a energia potencial? É a distância entre as cargas. Essa está fixa, não sai daqui. Então sempre toma ela como referência. As distâncias são medidas a partir daqui. Então é a distância de Q até Q0. Só que a Q0 não fica aqui, ela vem vindo, ó. Depois a distância de Q até Q0. Entendeu? Sempre a carga fixa é a que você toma como referência. Porque é a distância sempre entre as cargas. E é a fixa que sai daqui. Entendeu? Ok? Posso trocar a pergunta que vocês vão acertar? Não. Chega. Chega. Vamos.